Capítulo 326. Pontos pré-selecionados. No país Grande Domo, há 8 grandes forças, e cada um delas era mais forte do que os países fortes normais. Além disso, o país Grande Domo também tinha outras forças, incluindo a família Liu da cidade do Lago Inundante, que era quase tão poderosa como um país forte. No entanto, em apenas um país grande, havia apenas 10 pontos para a conferência do Santuário do Dragão Real. O vice-patriarca deu-lhe um tempo limite de 1 mês, o que significava que Zhao Feng ainda tinha algum tempo. Zhao Feng realmente não se preocupou com os pontos de recomendação, então ele se concentrou mais na conferência em si. Aqueles que participarão são os gênios de todos os continentes e muitos deles possuíam linhagens ou habilidades incríveis. Atualmente, o forte de Zhao Feng era a velocidade e energia mental e não tinha medo de combate corpo a corpo. Ele tinha o leque de pêssego da lua imortal para combate de curto e médio alcance e a gema de 3 flores de lótus para defesa. Agora ele só precisava de uma poderosa arma de longo alcance. Desde que ele se mesclou com o óleo espiritual de Deus, Zhao Feng sempre colocou grande importância em armas de longo alcance, por isso poderia utilizar melhor o óleo espiritual de Deus. Nas batalhas de vida e morte com um ambiente complexo, uma poderosa arma de longo alcance era uma obrigação. Meio mês depois, Mestre Tiegan finalmente chegou à divisão das 1000 águas. Ele saiu no segundo em que recebeu a carta de Zhao Feng. Cristal de 5 lados. Cristal primordial de 5 lados. Fero de meteorito. Essência cristalina de gelo místico. Os olhos do mestre Tiegan se iluminaram enquanto ele organizava os materiais de Zhao Feng. De acordo com os pensamentos de Zhao Feng, ele queria um novo arco ou melhorar o arco Luo. O mestre Tiegan tocou o corpo do arco Luo e o símbolo de lótus de gelo com algum pesar. Infelizmente, o poder do gelo deste símbolo de lótus de gelo não é suficientemente forte para você. Além disso, tanto o arco quanto as flechas são de níveis mortais para começar, e seu potencial foi quase totalmente utilizado. Zhao Feng sentiu um pouco de arrependimento também porque provavelmente teria que desistir do arco. Claro, o cristal de 5 lados e o cristal primordial de 5 lados podem melhorar a qualidade de itens de nível espiritual e, portanto, poderia também melhorar os de nível mortal, mas isso seria um desperdício. Mestre Tiegan sabia que Zhao Feng usou o arco Luo por muitos anos e tinha uma alta compatibilidade com ele. Ele pensou um pouco, se virou e sorriu: eu posso reforjá-lo e criar um novo arco Luo. Estou confiante de que ele será melhor do que o original. Zhao Feng estava obviamente feliz com isso. O novo arco Luo reforçado certamente não seria o mesmo, mas sua característica e vantagens continuaram, só que muito superior ao original. Mais importante ainda, Zhao Feng não precisava se adequar a uma arma de longa alcance totalmente nova. Depois disso, Zhao Feng e o mestre Tiegan começaram a calcular os recursos e o custo. Além do cristal de 5 lados e do cristal primordial de 5 lados, Zhao Feng também gastou milhões de pedras de cristal primordial em outros materiais para criar o melhor arco Luo. Você é rico. O custo de fazer isso ultrapassa até o preço de uma arma espiritual de nível médio normal. Mestre Tiegan estava muito satisfeito com os materiais. Eles alcançaram um nível de perfeição. Zhao Feng deixou o trabalho de forja para o mestre Tiegan, pois ele ainda precisava ir à sede da seita Sangue de Ferro e participar das batalhas pelos pontos de recomendação da Conferência do Santuário do Dragão Real. Não se preocupe, em meio mês entregarei seu arco completamente perfeito. Mestre Tiegan prometeu. Zhao Feng relaxou e controlou a gema de 3 flores de lótus e juntamente com Jie, partiu em direção à capital Domo. Com o cultivo atual e o denso ki espiritual verdadeiro de Zhao Feng, a velocidade da gema de lótus era comparável aos especialistas do rank místico verdadeiro. Menos de 10 dias depois, Zhao Feng chegou à sede principal da seita Sangue de Ferro.
Zhao Feng foi imediatamente convocado pelo vice-patriarca. Jie também foi convocada. Basílica Sangue de Ferro. Quando Zhao Feng e Jie entraram, muitos membros do escalão superior dentro do salão, incluindo os protetores, anciãos, líderes de divisão e assim por diante, os examinaram. Além deles, havia também um homem e uma mulher de pé no meio do salão com expressões respeitosas. O líder de divisão Zhao chegou. Quando Zhao Feng entrou, uma voz alta ressoou pelo salão. Os líderes de divisão já eram o escalão superior da seita Sangue de Ferro e muitos deles estavam no rank místico verdadeiro. Portanto, quando Zhao Feng entrou, logo ele recebeu um lugar. Vários líderes de divisão e anciãos tomaram a iniciativa e cumprimentaram Zhao Feng. Sendo o mais novo líder de divisão da seita Sangue de Ferro, muita atenção foi colocada em Zhao Feng. Ao mesmo tempo, o homem e a mulher no meio do salão olhavam para Zhao Feng com inveja, bem como algum ciúme. Jie também ficou de pé ao lado do homem e da mulher. Zhao Feng provavelmente adivinhou sobre o ocorrido. Jiang Sanfeng, Dong Shui e Jie são todos gênios de elites da seita Sangue de Ferro. Entre eles, Jiang Sanfeng é uma das 10 novas estrelas da geração mais nova. Alguém rapidamente os apresentou a Zhao Feng. Jiang Sanfeng usava um místico manto de batalha dourado, tinha 23 anos de idade e era destemido, ele tinha luzes brilhantes em seus olhos que deram às pessoas um sentimento de um calor abrasador. O cultivo dessa pessoa atingiu os estágios tardios do rank humano verdadeiro e ele era o gênio número 1 da seita Sangue de Ferro. Dong Shui era uma jovem com uma pele branca como a neve e tinha 20 anos de idade, mas tinha o cultivo nos estágios iniciais do rank humano verdadeiro. Se isso fosse colocado na área da nuvem, seria inimaginável. Quanto à última, Jie, Zhao Feng estava familiarizado com ela. Jiang Sanfeng desta vez parece ter progredido muito. Seu manual Chamas Ardentes do Sol Abrasador provavelmente atingiu o 6º nível. Apenas outro especialista no rank místico verdadeiro da seita o treinou a tal nível. Jiang Sanfeng chegou ao top 300 na última conferência do Santuário do Dragão Real, mas ele não conseguiu entrar no rank dos gênios do Dragão Real. Agora que seu cultivo e habilidade aumentaram, a chance de ele alcançar o topo 100 não é baixa. Os níveis superiores da seita Sangue de Ferro discutiram em particular. Neste momento, o vice-patriarca falou, desta vez, o líder de divisão Zhao, Jiang Sanfeng, Jie e Dong Shui representaram a seita Sangue de Ferro para lutar pelos pontos de recomendação. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Os níveis superiores assentiram quando ouviram isso, sem nenhuma objeção. Essas 4 pessoas eram os gênios mais fortes que a da seita Sangue de Ferro tinha e o restante da geração mais nova ainda não havia atingido o reino espiritual verdadeiro. Jiang Sanfeng e Zhao Feng eram ambos elites, mesmo entre a mesma geração. As pessoas nomeadas para lutar pelas recomendações agora estão confirmadas, mas nossa seita Sangue de Ferro sempre tem um ponto pré-selecionado. A anciã de regulação sorriu fracamente. O ponto pré-selecionado significava que a pessoa estava temporariamente escolhida como a pessoa que participaria da conferência do Santuário do Dragão Real e não precisava passar pelo complexo processo. Era preciso saber que todo o país Grande Domo só tinha 10 pontos de recomendação e as 8 grandes forças, bem como as inúmeras facções que estavam sob elas, tinham 100 vezes a população dos 13 países. Com muitas pessoas, havia inúmeros gênios. Quão feroz a concorrência seria pelos 10 pontos. Portanto, para os 10 pontos, precisava-se passar por inúmeros testes e triagem. Não só o país Grande Domo, até mesmo outros países grandes, países fortes e até mesmo as 10 grandes facções também teriam uma grande competição acirrada. Essas competições podiam ocorrer ao mesmo tempo, antes ou depois. Todo o continente estava lutando pelos limitados pontos.
Para a equidade, a maioria das forças passaria por rodadas de eliminação e aqueles com pontos pré-selecionados não precisavam participar das rodadas de eliminação. Iria diretamente para participar da disputa final pelos pontos. Somente quando os muitos gênios forem eliminados, aqueles que detinham os pontos pré-selecionados seriam desafiados. O problema era, a quem aceita sangue de ferro deveria dar o ponto pré-selecionado. Pontos pré-selecionados eram um sinal de força e glória. Era um lugar onde outros acreditavam que você tinha a força para participar da conferência do Santuário do Dragão Real. Vice-patriarca, no passado, as 10 novas estrelas usavam os pontos pré-selecionados. Um ancião lembrou. As 10 novas estrelas do país Grande Domo eram experientes e provavelmente participaram da conferência do Santuário do Dragão Real anterior, como Jiang Sanfeng. Claro, também haveria pessoas novas que derrotavam a geração mais velha e a substituíam no título de 10 novas estrelas. Aceita sangue de ferro é classificado por status e força. Pode-se ver a força de Zhao Feng ao ter derrotado Tian Yunzi antes. Ao mesmo tempo, ele é o líder de divisão mais novo de nossa seita Sangue de Ferro e governa a área das 1000 águas. Seu status não deve ser questionado. O vice-patriarca falou. Ao ouvir isso, os níveis superiores assentirão. Em termos de força, status e até mesmo pulso, Zhao Feng era de primeira classe. O mais importante era que ele era jovem e cheio de potencial. No entanto, também havia alguns níveis superiores que achavam que isso não era preciso. Houve vários fatores que concluíram em Zhao Feng derrotando Tian Yunzi. A razão pela qual ele também governa a área das 1000 águas é dado à ajuda de Yun Sha, Xingmeng Zhen e Jie e outros especialistas. Não podemos decidir com a ajuda da sorte. Jiang Sanfeng esteve no assento das 10 novas estrelas por muitos anos e participou da última conferência, no qual faz com que ele seja mais experiente. Os níveis superiores discutiram. Tanto Zhao Feng quanto Jiang Sanfeng tinham seus próprios apoiadores. Desta forma, o poder decisivo estava na mão do vice-patriarca, mas Timo não falou imediatamente. Jiang Sanfeng estava no meio do salão e sentiu-se um tanto instável por alguém tão arrogante quanto ele. Ele respirou profundamente e olhou para Zhao Feng com os olhos afiados. Falando com honestidade, este mais novo líder de divisão o pressionou muito. Suas conquistas lhe deram muita fama e ele era conhecido em todo o país Grande Domo. Sua posição na seita Sangue de Ferro também era alta. Além disso, o vice-patriarca também conferiu grande importância a ele. Para sermos justos, por que não deixamos que Jiang Sanfeng e Zhao Feng troquem alguns golpes? A mulher de cabelos brancos, responsável pela aplicação das leis, sorriu levemente. Ela entendeu o ponto de vista do vice-patriarca. Timo poderia facilmente decidir esta situação, mas ele não o fez. Líder de divisão Zhao, o que você acha? A boca de Timo se abriu em um pequeno arco. Ele queria usar essa chance de ver o crescimento de Zhao Feng. Por mim, tranquilo. Zhao Feng acenou com a cabeça e levantou-se do assento. Ele obviamente queria obter o ponto pré-selecionado para que ele não precisasse participar desse longo teste. Os níveis superiores estavam cheios de expectativas. Bum! Uma arena circular de 100 metros de largura apareceu no centro do salão da basílica e estava rodeada por uma camada de cor azul marinho. Chua chua! Zhao Feng e Jiang Sanfeng subiram na arena. Zhao Feng sentiu seu corpo cair e descobriu que a gravidade na arena era 10 vezes maior do que o normal. Todas as suas ações tornarão-se lentas e cansativas. Se fosse um cultivador fraco no reino ascensionado, eles provavelmente vomitariam o sangue no mesmo instante em que entrarem neste tipo de ambiente.